Sou Lira Gilberti. Tenho 78 anos, nasci em Prudentópolis em 1944. Hoje aposentada como professora desde 2014. Bom, para falar de que área eu atuo, eu diria que eu sou um tanto eclética. Não sei se isto é resultado da minha criação, de onde eu vim, porque Prudentópolis, como uma colônia ucraniana e polonesa, ela é cheia de arte, porque os ucranianos são grandes artesãos. São pessoas que gostam de pintar, de desenhar, de cantar, de dançar. E eu me criei nesse meio. A princípio, quando eu comecei a estudar, nos primeiros anos do ensino fundamental, numa escola de irmãs religiosas do ensino, eram ortodoxas, eram da Ucrânia, e elas me incutiram o amor à arte, ao desenho, à poesia, ao canto e até à dança. A pintura eu herdei de uma professora que veio da França, a irmã Rafaela. Ela era filha de um conde e ela, quando veio para ser freira ali em Prudentópolis, ela não sabia falar português, mas desenhava esplendidamente. E eu tive fascínio por pinturas em quadro a óleo. Foi aí que iniciou a minha vontade de aprender a pintar. Também desenvolvi o amor ao canto orfeônico, que naquela época a gente tinha no currículo, essa matéria, e desenho, que eu amava, adorava. Né? Então, quando eu fui para os anos finais do ensino fundamental, naquela época a gente chamava de ginásio, eu comecei a gostar de dançar, porque as irmãs faziam grandes apresentações, né? E eu, como aluna do colégio interno, por 4 anos, eu tive a oportunidade de aprender a dançar a música, a dança ucraniana, né? E a cantar também. Quando eu saí desse internato, que meus pais, então, voltaram a Prudentópolis, que eles moravam em Curitiba, voltaram a Prudentópolis e ali me tiraram do internato. E eu, nessa ocasião, ouvia o badalar do sino das 6 horas na igreja matriz e tocava sempre a música da Ave Maria de Gounod. E eu me encantava com a melodia e com aquela língua morta que cantava em latim, a Ave Maria de Gounod. E eu soltava a voz e cantava lá no quintal junto. Era uma coisa formidável, linda, que me levava para frente. E eu fui desenvolvendo aquela arte da música lírica sozinha, como autodidata. Pois bem, quando eu tinha 17 anos, eu estava cursando o magistério e lá eu tive a oportunidade de participar de um teatro que nós, alunos do magistério, tivemos que fazer esse teatro para arrecadar dinheiro para a nossa formatura. A gente queria trazer uma grande orquestra que vinha de São Paulo para tocar no baile da nossa formatura. E então a gente precisava do dinheiro e nós levamos 3 dias no final de semana e foi uma maravilha porque eu aprendi com uma professora a dançar a música flamenca e tocar castanholas, né? Naquele tempo, com 17, 18 anos, né? Toda cheia de graça, então eu arrasei. E aí
fiquei tão motivada para isso que não me saía da cabeça essa dança, a dança flamenca. Mas, com o passar dos anos, é, eu fui pedir mais para o canto. E quando meu irmão se casou, exatamente nessa época que eu tinha 17 para 18 anos, eles estavam à procura de alguém que cantasse Ave Maria Vigonô no casamento dele. Minha mãe não sabia que eu cantava, ninguém sabia. E eu falei então com o padre que eu gostaria de cantar, mas que ele não contasse para ninguém que era eu. Então, chegou o grande dia, quando chegou a hora da bênção das alianças, uma grande pianista amiga minha tocou no órgão lá no coro, lá em cima, né, que tem um local alto para os cantores. Começou a tocar a música e foi aquela coisa linda. E eu soltei a voz e na igreja ecoava, porque ela tinha uma acústica muito boa. Acredite que todo mundo olhou para cima para ver quem era a cantora que tinha vindo de fora para cantar daquele casamento. Pois bem, acontece que quando eu desci dali, eu fui tão abraçada por todos. A minha mãe chorava que não sabia que eu cantava música lírica e eu tinha uma voz cristalina. Muito boa minha voz, límpida. E eu fiquei tão contente com aquilo, porque começaram a me convidar para cantar em casamentos. E eu fiquei muito feliz de saber que eu era capaz e que eu tinha talento para isso. Pois bem, depois que eu fiz a escola normal, fizemos a formatura, logo depois eu me casei e fui embora para Salto do Lontra. Lá em Salto do Lontra, como eu já tinha magistério, eu fui convidada para dar aulas em 1969 pela Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, que fica no sudoeste do Paraná. Fiquei lá em 1969, 1970, quando apareceu no governo de Paulo Pimentel, apareceu um projeto que a gente deveria entrar para formalizar o nosso magistério, que era para fazer um concurso para ser professor estadual. Pois bem, como a prefeitura era muito pobre e não tinha recursos para pagar seus professores, eu ingressei e fiz o concurso e passei. E quando eu passei a ser professora estadual, me chamaram então para ir dar aula no ginásio, que seria o quê? As turmas de quinta, sexta, sétima e oitava série. E eu fui muito faceira, fui convidada, me deram aulas complementares, que era de geografia, de desenho e artes. Eu aproveitei muito essas aulas, porque daí, junto com as aulas, eu dava um jeito de colocar arte, de colocar literatura, de colocar teatro, dança, música, e encaixava nas minhas aulas. Então, essa minha vontade de levar a arte e a música para essa cidadezinha que tinha somente 9 anos e que era formada por pessoas que vinham do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para plantar soja lá nos confins. Então, eu fiz parte de uma turminha de 7 professores. Nós praticamente fomos pioneiros deste ginásio e eu me tornei logo em seguida diretora do ginásio, porque a atual diretora, que ficou poucos anos, ela iria ser a diretora da escola normal, que os maridos das professoras, o dentista do lugar, o prefeito, quiseram fazer uma escola de magistério, porque como lá era longe, né, de Francisco Beltrão, as famílias eram pobres, não tinham finanças para custear os estudos dos seus filhos. Então, graças a Deus, Arnaldo Busato era secretário da Educação, Paulo Pimentel era o governador, e eles estadualizaram o ginásio. E eu fui diretora lá por alguns anos.
como passou o tempo, a coisa foi acontecendo e eu tive que ir embora. E o meu marido foi para Porto Alegre e eu segui com ele. Chorei muito porque deixei alunos lá que eu levei para eles muita arte, muito teatro, torneios de canto, projetos sociais também, com bailes de debutante, é, desfiles cívicos, desfile de modas. Então eu ingressei uma coisa muito linda nesta área das artes também, não é? Para elevar a autoestima daqueles jovens, coitados, que eles não tinham outra coisa lá na cidade, não tinha luz, né? Então a gente ainda tirava água do poço, não tinha televisão, né? Então nos últimos anos daí que veio a televisão em preto e branco, que a gente até assistiu o primeiro homem a pisar na lua, que foi uma coisa fantástica. Bom, quando eu saí de Salto do Lontra e fui para Porto Alegre, como era uma professora estadual, eu tive que parar. Eu tive que pedir minha própria exoneração. E eu senti, lamentei muito porque era a profissão da minha alma. Eu me sentia realizada, levando novidades para os jovens e para os adolescentes. E por que não dizer para os pais também que participavam muito? Tudo bem. Quando eu voltei de Porto Alegre, que eu vim para o Paraná, em 1983, eu voltei já separada do meu marido com 3 filhos, né? E eu estava com uma depressão muito grande e não sabia o que fazer da minha vida porque estava desempregada, meus filhos em idade escolar e eu tinha que fazer alguma coisa também para ganhar né, para ter o ganha-pão. E além disso, alguma coisa que também me trouxesse alegria. Aí um dia, lendo um jornal, eu vi que tinha um concurso ali para cantores, para fazer parte de cantores do coral da Universidade Federal do Paraná. E eu ingressei, fui lá, fiz o teste, passei, e eu era uma cantora soprano. A voz muito boa, cristalina, que me valeu aquelas cantorias que eu fazia na minha adolescência. E aí, um ano fazendo parte daquele grande coral que o maestro Garal, que era o nosso regente italiano, quando um dia apareceu lá o maestro de um outro coral, do Madrigal Pro Arte, que queria escolher uma cantora que cantasse, que tivesse voz lírica para cantar de uma ópera que eles estavam ensaiando. E ele começou a escutar o coral ensaiando com o mestre Garal. E ele me olhou, cochichou no ouvido do maestro, pediu, por favor, um tempo, e me chamaram para fazer parte desse coral. E eu fui muito alegre porque o sonho da minha vida era ser cantor lírica. Cantar ópera para mim era o máximo. Tudo bem, levamos esse teatro, essa ópera, La Traviata, que foi tirada de um livro de Alexandre Dumas, né? A Dama das Camélias, e que nós encenamos, foi maravilhoso, nós levamos uma semana inteira, 15 dias, todos os dias, todas as noites, apresentando em 1983. Foi um sucesso tão grande porque eles estavam inaugurando o Teatro Guaíra, que eles tinham reformado inteiro o Teatro Guaíra. E nós apresentamos a primeira peça operística e foi um sucesso redundante. Eu sei, em 1984 levamos novamente essa peça lá. Foi bem numa época que o Paulo Outro estava ali para fazer a apresentação com a parceira dele. Foi tão legal essa experiência, que eu então não parei mais. Eu ingressei em vários corais e continuei, mas em certo tempo eu tive que parar de cantar porque eu tinha que me direcionar mais à criação dos meus filhos,
que estavam em idade escolar precisavam mais de mim e do meu trabalho. Então, o que, que aconteceu? A partir daí, eu levei um tempo fazendo outras coisas, mas sempre pensando que eu tinha vontade de pintar, que eu tinha vontade de cantar, mas passei só a cantar e ingressar em corais quando foi que eu vim morar em Colombo, aqui em 1991. E aqui faltavam pessoas para o coral que estava sendo formado. E eu fui juntar, levei meu marido também, que ele tinha a voz de barítono, tinha voz e tem uma voz de barítono, né? Então nós dois participamos desse coral. Pois bem, fizemos teatro também, porque é claro, né? Coral sempre está fazendo teatro, cantando, então foi maravilhoso. Fizemos show na igreja. Aí eu entrei para um concurso de professora municipal aqui em Colombo e passei a dar aulas aqui no Jardim Guaraituba, em Colombo. E eu aproveitei aquilo que eu sabia tudo, eu passava para as crianças em horário que não era escolar. Eu fazia tudo voluntariamente. Eu montei escolinha de baliza para os desfiles cívicos, fiz projeto de futebol do Profusc, que era o projeto de saúde, futebol e cidadania para ensinar posturas a essas crianças, né? Foi maravilhoso, nós tocamos por 5 anos esse projeto, sempre com um torneio no final do ano, e nós passamos a trazer a família para dentro da escola, foi maravilhoso. Tanto eu como meu marido, que era um juiz de futebol aposentado, nós fazíamos tudo isso pelo amor às crianças, para trazer alguma coisa para essas crianças, né? E depois, em 2005, a diretora dessa escola me levou para um lugar chamado Caique, que fica ali no Jardim Ana Terra, em Colombo, um lugar de alta vulnerabilidade social. Então, o que, que eu fiz? Eu fui convidada para ser coordenadora dos idosos. Chegando lá, o que, que eu fiz? Eu vi aquela escola imensa, cheia de alunos. Eu digo, meu Deus, né? Eu vou montar um coral nessa escola, na Pedro Viriato Parigo de Souza. E nas horas vagas eu fui pegando criança, fui ensaiando com a aquiescência da diretora, que já conhecia o meu trabalho, que aplaudiu eu fazer essa oferta. E eu fiz um projeto que durou 7 anos, chamado Coral dos Passarinhos. E nós apresentávamos em festas. Foi maravilhosa a experiência. Como coordenadora, além de artesanato que eu dava para os idosos, eu ensinei teatro, canto, dança, eram artesãs de primeira. E ali eu montei um projeto de lazer, que é PROIA, o Projeto do Idoso Autônomo, porque o idoso era muito dependente de nós, os coordenadores, então eu achava assim que eles tinham que aprender a andar sozinho, pegar um ônibus sozinho, porque os pais não deixavam eles saírem de casa. Eles passavam o dia lá, no centro do idoso, e ali eles tinham de tudo, porque eu ensinava desde cantar, fazer teatro, dançar e tudo. E essas coisas que eu fazia parte, fora do horário do meu trabalho, eu fazia tudo voluntariamente. Depois eu saí dali em 2013, eu fiz muitos projetos de teatro da criança na biblioteca, porque as crianças não iam para a biblioteca, então eu fiz projeto, fiz teatro lá, né? Fiz vários contos e eu mesma me vestia dos personagens e contava a história, enchia aquele teatro da criançada, todos sentados, se deliciando, porque eu sou uma pessoa cômica, né? Então as crianças amavam. Aí como eu estava perto de me aposentar, em 2014, em 2013 eu pedi minha transferência para uma escola lá no José Frederico Egert, em Belo Rincão. Uma escolinha deliciosa, tinha poucas salas de aula, era pequenininha, com gente bem humilde lá dentro.
mas as professoras, assim, de uma categoria que nós. Então, o que que acontecia? Eu via que também lá precisava de projetos, e eu fiz um projeto de coral, e as próprias crianças que ingressaram, elas escolheram e sortearam um nome, e sortearam e colocaram o meu nome no coral, Coral Lira Vozes. E eu levei, depois que eu me aposentei, eu ainda levei essas crianças para cantar em shopping, em outros locais que fizeram muito sucesso. Os pais não queriam deixar eu me aposentar, mas eu precisava. Mesmo aposentada, aí eu continuei com o meu sonho de escrever. E aí eu comecei a escrever livros, a ir em escolas, tudo isso na faixa. Era convidada para sarau, eu fazia parte de um grupo literário lá de Curitiba, do poeta, da Feira do Poeta. Então eu participava de saraus em várias escolas. Também nunca cobri nada por isso. Cantava arte lírica, mostrava meus quadros, meus livros, né? E assim foi. Em 2015 eu fiz parte do Centro de Letras do Paraná. Fui convidada. E estou lá até agora. Hoje eu sou membro da comissão de membro da Comissão Literária do Paraná. Então, como membro da comissão, eu às vezes viajava para o Sudoeste para visitar meus alunos lá em Salto do Lontra, que já eram avós, e levava os meus livros e os livros do Centro de Letras do Paraná para quê? Para que as pessoas, as crianças, os jovens lá conhecessem os nossos escritores, os nossos poetas, os nossos cronistas daqui de Curitiba e do Paraná. Então eu levava no meu carrinho de ônibus, levava coleções, coletânea, que inclusive tinha até meu nome lá. Então eu distribuí livros em vários locais, né? Em Prudentópolis, em Francisco Beltrão, em Salto do Lontra, na Lapa, lá em Paranaguá, em vários municípios que eu ia. Então, e ali foi desde 2014 fazendo livros. Eu fiz o livro, o primeiro livro, Memórias de Virca, que eram em versos que eu falava sobre a minha infância, a minha juventude, como foi minha vida, mas tudo de forma poética, com versos. O segundo livro foi Domingo a Pipa ao Vento, que também foi um livro poético, cheio de poesia, de filosofia, de romance, né? O terceiro livro que eu fiz, que foi, eu pensei, não, eu preciso fazer uma coisa para criança. Eu fiz a cadeira de bom humor, porque eu tinha muita vontade de levar para o povo aquela coisa de lutar contra o preconceito com cadeirantes, com pessoas cegas, com pessoas que necessitam da nossa ajuda. Depois da cadeira de amor, eu fiz Entre as Paralelas do Arco-Íris, que é um romance histórico sobre a imigração dos eslavos para o Brasil. Este livro fez muito sucesso e faz até hoje, né? Devido a isso que está acontecendo agora na Ucrânia. Então, depois desse livro, eu fiz mais um livro chamado, que eu coloquei o nome, Um Lar para a Clarice, que eu fiz na pandemia. Agora na pandemia, quando começou em 2019, né? E daí O Lar para a Clarice também é um livro que luta contra o preconceito dos excluídos, aqueles que não são recebidos, dos imigrantes, né? Dos negros, das pessoas que têm problemas e que são olhadas com uma certa animosidade. E daí fiz um livro sobre A Luz dos Vagalumes, que também é um livro poético. Esses dois eu fiz agora na pandemia. Então, mas o que mais me fascina é que, mesmo na pandemia, eu consegui uma bolsa de estudo de literatura e que me ajudou muito com as minhas oficinas. Eu já apliquei duas e estou sendo convidada para várias outras, porque estão gostando muito. É oficina de livros,
Oficina do Pequeno Escritor. Eu estou levando nessa oficina a minha dança, o meu canto lírico, meus quadros que eu já pintei aos 17 e estou sendo muito feliz porque as pessoas estão curtindo muito o meu trabalho e está crescendo muito. Amanhã até vou ter que, fui convidada para um bate-papo numa biblioteca com alunos de uma escola que tem um referencial muito bom, né, na arte e na literatura. E eu, então, continuo fazendo parte de lives e também de palestras que eu dou em escolas e eu espero até o final da minha vida, onde irem meus pés, eu continuarei fazendo o meu trabalho e sempre assim, na faixa, sem cobrar de ninguém, porque eu tenho muito amor pelo que eu faço. Muito obrigada e até breve.